Olá, estou aqui novamente para trazer mais uma dica de leitura para vocês. E a dica de hoje é uma dica que tem um pouco a ver também com uma que eu dei alguns dias atrás, né? Alguns dias atrás eu trouxe um vídeo para vocês algumas dicas a respeito de referências para quem quer trabalhar com meditação, com mindfulness. E hoje eu estou trazendo aqui mais uma referência de um autor que eu fiquei muito feliz de ter descoberto. Ele não é gestalt terapeuta, ele é um psicanalista winnicottiano, mas ele teve aula com Isadora Fromm e também foi cliente do Isadora Fromm. E é um autor que eu acho bem interessante porque ele transita num ponto que nos aproxima muito dos winnicottianos por conta do embasamento que ele tem para trabalhar com meditação, que é um embasamento dentro da filosofia budista. Então ele trabalha com uma ideia, uma noção de self muito próxima do Paul Goodman. E, enfim, eu acho que é um autor que é bem bacana. E só para vocês verem como realmente eu gosto dele, eu tenho vários livros desse autor, mas esse livro aqui em específico, eu comprei o original dele em inglês e depois eu comprei ele em português para poder ler duas vezes e não ter que repetir a leitura, porque eu não gosto muito de ficar relendo o livro, eu não gosto de repetir a leitura. Então eu comprei ele original em inglês, comprei ele em português, né? Eu tenho aqui, ó, inclusive, todo rabiscado meu livro com as minhas anotações e marcações de página. É livro que eu uso para montar as minhas aulas, né? É um livro muito bacana. O livro de hoje se chama Pensamentos sem Pensador, né? Então ele é um livro que vai estar abordando como que a filosofia budista descentraliza, né, os processos de um self permanente, de uma ideia no qual a pessoa seria uma estrutura mais cristalizada, né? E vai trabalhar com essa ideia de processos, o que é algo até bastante interessante, assim, me surpreendeu ter uma leitura desse tipo de um autor que é psicanalista. E é uma leitura assim bem agradável, é uma leitura bem interessante, ele faz algumas explicações que são bem sensatas a respeito da teoria e também traz algumas ideias assim a respeito de práticas que são interessantes, né? E esse livro do Mark Epstein, ele traz assim, né, um pouquinho da ideia dele do que seria o funcionamento de um self, né, descentralizado, e como que ficaria então a prática de meditação. Bom, e o que eu queria trazer enquanto trecho destacado para vocês aqui hoje, estou pegando aqui da edição em português, tá? Do capítulo 7, a psicodinâmica da meditação. É bem interessante, prestem atenção. Ainda que com muitas semelhanças, a meditação e a psicoterapia não são iguais. Pessoas idênticas, empenhadas nessas duas buscas, viverão experiências completamente diferentes. A psicoterapia psicanalítica tende a nos proporcionar experiências que tornem a encenar relacionamentos emocionais anteriores e constituintes, para que a história da pessoa possa ser, na prática, reconstruída. Já a meditação budista intensifica certas funções do ego, de maneira que o sentimento do eu seja ao mesmo tempo glorificado e desconstruído. A psicoterapia frequentemente cria uma narrativa que explica a história da pessoa, enquanto a meditação é um processo de questionamento daquelas metáforas elementares que criamos para que possamos entender a nós mesmos. Na psicoterapia, a experiência que mais mobiliza as nossas emoções é a da transferência, que revela de que maneira os relacionamentos mais antigos continuam moldando e definindo as interações atuais, como fica demonstrado através do presente relacionamento com o terapeuta. As experiências mais estimulantes da meditação são aquelas que permitem que o praticante fique face a face com as mais variadas e preciosas imagens do eu,
apenas para revelar, em última instância, as deficiências dessas mesmas imagens. Muito do que ocorre ao longo da meditação tem uma função terapêutica, visto que ela persegue os mesmos objetivos da terapia, tais como a integração, a humildade, a estabilidade e o autoconhecimento. Contudo, existe algo no propósito da meditação budista que vai além daquele da terapia e que visa um horizonte ainda mais amplo do autoconhecimento. Normalmente, impossível de ser conquistado apenas com o auxílio da psicoterapia. Enquanto a psicanálise aborda o relacionamento terapêutico, aperfeiçoando através da influência da postura analítica do terapeuta, a meditação se concentra sobre as qualidades verdadeiras da mente, aperfeiçoando-as internamente para que o poder de observação da pessoa seja aumentado. Com o crescimento de sua capacidade contemplativa, o praticante da meditação se torna apto a investigar e controlar aquilo que poderíamos melhor descrever como obstáculos para a construção do autoconhecimento. A ânsia básica que dá origem ao sentimento do eu. Agindo assim, nosso arraigado sentimento do eu se transforma profunda e definitivamente. E aí ele vai entrar nos méritos mais adiante no texto, falando sobre a distinção, a diferença entre os dois médicos, né? Os dois métodos da psicoterapia de base psicanalítica, né? E da prática de meditação. Bom, enfim, esse trecho eu acho que ele é interessante porque ele chega para nós na Gestalt terapia, eu acho que tanto pela explicação que ele faz sobre a psicoterapia, mesmo que no caso dele seja de base analítica, quanto a respeito do que ele fala sobre meditação. Né? Eu tenho comigo assim, uma certa compreensão de que a psicoterapia, independente de qual metodologia que ela seja, né, baseada, qual metodologia que o terapeuta vai usar, a psicoterapia ela sempre em algum momento vai criar um efeito egotista, né? Esse efeito de exacerbação das funções de ego, se a gente pode dizer assim. Porém, esse efeito é um efeito colateral, é uma ilusão. A gente não deve prezar por esse efeito, a gente não deve buscar que a pessoa fique presa nesse eu. Isso a gente pode discutir através de vários autores abordam isso daí. Eu me lembro aqui rapidamente de um autor que eu uso em aula, né? Tem uma aula que eu ministro para meio de curso, no curso de graduação de psicologia, no 5º período, que é uma disciplina de apresentação das escolas humanistas que nascem em meados do século XX. E aí tem uma aula que a gente fala sobre Rogers, especificamente, ele fala sobre as etapas da psicoterapia. E ele chama muito atenção, o Rogers, né? Para como que existe um momento no qual a pessoa fala muito dos outros. Geralmente as pessoas chegam em terapia falando muito dos outros e chega um determinado momento, pelo próprio manejo clínico que a gente faz, que a pessoa começa a falar de si. E infelizmente muitas vezes quando a pessoa ela consegue se delinear melhor, ela consegue se observar, ela sai da terapia. Infelizmente isso acontece, né? E, na verdade, a gente tem que superar esse momento. Eu acho que é, de certa forma, algo aqui que o Mark Epstein também chama a atenção da gente no livro Pensamento Sem Pensador. Né? A gente poder ir além desse ponto no qual a pessoa está focando no eu. Até porque essa noção de eu é ilusória. Né? Esse eu isolado é ilusório. Eu acredito que muitas das escolas psicoterápicas têm convergido, né, para esse tipo de compreensão. E ele fala aqui que a meditação ela pode ser muito interessante, né? Então ele fala nesse livro e em outros livros também que psicoterapia e meditação são metodologias complementares. E por que são complementares, né? Porque a psicoterapia vai criar esse efeito de fortalecimento das funções de ego. Só que a meditação, para que ela realmente funcione, e ela também tem um momento no qual a gente trabalha com a atenção focada que pode exacerbar essas funções de ego, mas o objetivo final realmente de meditação é que a gente faça esse aniquilamento do eu. Que a gente possa descobrir que, na verdade, todos nós somos interligados, né? Não só entre a gente, mas também com a natureza.
Bom, fica então, essa é a dica de hoje. Espero encontrar vocês no próximo.